Eu subo a esta tribuna, senhor presidente, para lamentar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na data de ontem, que proibiu a extradição de um criminoso italiano. Nós temos que nos recordar que as questões jurídicas não podem ser tratadas com emoção, senador Eduardo Suplicy. As questões fáticas não podem ser tratadas como política partidária. As questões jurídicas não podem ser tratadas com ideologia partidária. Nós estamos a tratar de um criminoso condenado na Itália por 4 homicídios premeditados. Estes 4 homicídios foram julgados, foram mantidos pelo Tribunal de Apelação de Milão na década de 90. A Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu que não houve violação a direitos humanos. Este criminoso foge para o Brasil, que está se transformando, repito, em um cafofo de criminosos. Foge para o Brasil. A Itália pede a sua extradição. Ele é preso para fins extradicionais. No momento em que a Itália requer a extradição, o Poder Executivo desenvolve a primeira fase do processo trifásico da extradição. O Supremo Tribunal Federal inicia a segunda fase do processo extradicional e decreta a prisão para fins de extradição. Este criminoso requer ao CONARE que o CONARE a ele oferte a condição de refugiado. O CONARE entende que ele não preenche os requisitos legais para ostentar a condição de refugiado. Houve recurso administrativo ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça, contrariando a decisão de um conselho, de forma emocional e política ideológica, partidariamente, entende que ele ostenta as condições de refugiado. Muito bem, esta questão é decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que entende que ele não ostenta a condição de refugiado. Não se encontram presentes os requisitos legais para que a ele seja ofertada a condição de refugiado. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal decide, num voto intermediário do ministro Eros Grau, que o presidente da República deve decidir nos termos do tratado entre o Brasil e a Itália. O tratado entre o Brasil e a Itália, que foi assinado pelo presidente da República, na primeira fase, prevista no artigo 84, inciso 7 da Constituição, foi ratificado por esta Casa, nos termos do artigo 49, inciso 1. Depois, o presidente da República promulga o tratado através de um decreto. Portanto, o tratado tem a natureza infraconstitucional e é lei ordinária no Brasil, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Qual é a função do presidente depois da decisão do Supremo que reconhece o status de criminoso deste cidadão? É extraditar este criminoso. No entanto, o senhor presidente da República, nos estertores do ano, decide que existe perigo, razões ponderáveis para que este cidadão não possa ser extraditado para a Itália, porque a Itália iria a persegui-lo em razão do chamado clamor público que estaria a ocorrer na Itália. Será que a Itália é a Coreia do Norte? Será que a Itália é Cuba? Será que a Itália é a antiga Albânia, em que existe desrespeito a direitos fundamentais na Itália? Penso que não. O presidente da República, na 1/10ª hora, entende que não é caso de extradição e não cumpre o tratado internacional. Nós poderíamos estar aqui a discutir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, senadora Ana Amélia? Sim. Em um Estado democrático de direito, as decisões devem ser cumpridas, mas elas podem ser debatidas sim. Podem ser debatidas. O Supremo Tribunal Federal, no mecanismo de controle, reconhece que as leis que nós aqui aprovamos são inconstitucionais. E nós podemos sim
Nós podemos sim nos utilizar do nosso instrumento, que é a fala, que é a opinião, para manifestarmos a respeito das decisões do Supremo. Senhor presidente, a decisão do Supremo de ontem é lamentável. Lamentável. Eu trago um exemplo, senadora Ana Amélia. Se Bin Laden estivesse vivo e fugisse para o Brasil, aqui estaria confortavelmente protegido. Graças a Deus, ele não fugiu para o Brasil. Se aqui ele estivesse, o presidente da República poderia a ele impedir a extradição, se o Supremo Tribunal Federal assim decidisse. É um absurdo. A decisão do Supremo, com todo respeito aos 6 ministros do Supremo, ela é teratológica do ponto de vista constitucional. Teratológica, com respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas nós, como parlamentares, que temos participação na recepção de tratados internacionais, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Lei Fundamental da República, não podemos nos calar e debater decisões como esta.